Nessa aula eu quero te mostrar as principais informações que farão com que você abra uma empresa em menos de 48 horas. Em boa parte dos casos eu consigo ter o CNPJ em menos de 12 horas de processo. Eu sou o Alisson Nascimento e você está aqui no canal que fala tudo sobre processos de juntas comerciais e o processo de registro de empresas. Mas antes da gente começar, já aproveita e se inscreve no nosso canal e deixa aí o seu joinha, tá? Isso vai incentivar a nossa produção de mais conteúdos para ajudar vocês nessa rotina. Quando você tem um novo cliente, você precisa ser eficiente e demonstrar domínio do que você está fazendo. E no processo de abertura de uma empresa, isso aí não pode atrasar o processo do cliente. Então, na hora que você vai fazer a entrevista com o seu cliente, você tem que saber todo o processo, já dominar esse processo e saber quais as informações você vai precisar para inserir os dados do cliente no sistema. Por isso é muito importante essa entrevista inicial que você faz com o cliente para você entender qual tipo de empresa esse cliente vai exercer, quais são as atividades. E com isso, você tem que ter um formulário, um checklist com todas as informações de tudo que você vai precisar para iniciar esse processo. É muito desagradável quando você faz a entrevista com o seu cliente e uma semana depois você ainda não iniciou o processo ou se iniciou, travou em alguma etapa que você descobre que deixou alguma informação de solicitar para o seu cliente. Você vai ligar lá para o seu cliente, olha, eu preciso dessa informação. O cliente vai achar estranho. Nossa, passou uma semana e você agora que percebeu que precisa dessa informação, pode ser que o seu cliente não goste, se sinta chateado e pense que você não domina esse processo, tá? Então, para isso não acontecer, eu quero te mostrar agora todos os detalhes de todos os dados, as informações que você precisa para inserir num formulário. Esse formulário você terá como base para utilizar para qualquer junta comercial. Essas são as informações principais e obrigatórias que você precisa para constituir uma empresa. Agora, vamos aqui para o nosso slide que eu vou te mostrar essas informações. Primeiramente, na entrevista, você precisa saber qual tipo de empresa que o seu cliente vai abrir. Hoje, atualmente, no cenário em que vemos, existem apenas dois tipos de empresas que são o mais comum, que é o cotidiano de abertura de empresas. Uma é a sociedade empresária limitada, outra é o empresário individual. Qual que vai definir o tipo correto de empresa que você vai abrir para o seu cliente? Primeiro, você precisa saber se o seu cliente ele vai ter sócios ali no começo do processo, se vai ser somente ele, tá? Para a constituição de empresa com 2 ou mais sócios, obrigatoriamente você precisa utilizar a sociedade empresária limitada. E quando a empresa é uma única pessoa, essa opção de empresário individual, ela cai por terra, porque a nova legislação e a lei da liberdade econômica já autoriza que você possa constituir uma sociedade empresária limitada com apenas um único titular. Então não existe mais aquela regra de que o empresário, a empresa individual tem que ser constituída pelo empresário, ou quando só tem uma pessoa no quadro de sócios, ou um único empresário, que ela tenha que ser uma empresa do tipo empresário individual. Então, aqui nós sempre optamos por registrar empresas como sociedade empresária limitada, independente dela ter um ou mais sócios no seu processo. Próxima informação que você precisa saber é o segmento de atividade do seu cliente. Se ele vai trabalhar na área de comércio, serviço ou indústria. O mais comum é aparecer empresas prestadoras de serviço ou empresas que praticam a venda de produtos, elas comercializam produtos ali. Então, esse é o momento em que o cliente vai te explicar com que atividades ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, e com essas atividades, você já vai definir, junto com ele, escolher qual que é a melhor codificação de KNAI ali para a atividade que esse cliente vai exercer. Junto com essas atividades, você vai definir ali
o objeto social dessa empresa. Regime tributário. Então, empresas do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real. Aqui é o momento onde você vai definir o regime de apuração dos impostos. Geralmente, empresas que estão em processo de constituição são enquadradas ali na opção do Simples Nacional. Que no Simples Nacional, em uma única guia, você vai ter todos os tributos para essa empresa. Então, para se enquadrar no Simples Nacional, você deve observar também a questão das atividades, os códigos de atividades econômicas. Então, às vezes, você fez lá a entrevista com o seu cliente, ele te falou quais seriam as atividades que ele iria trabalhar, e dentre uma dessas atividades é uma atividade que é impeditiva para entrar no Simples Nacional. Então, você já deve fazer essa verificação com o cliente e colocar para ele, olha, para essa atividade não vai ser possível a gente enquadrar a sua empresa no Simples Nacional. Se não for de muito impacto, a gente retira essa atividade para que a sua empresa, o seu CNPJ, consiga entrar no Simples Nacional após o registro do CNPJ. Ok, agora vamos para a parte do nome empresarial. Esse é um ponto onde você também vai escolher, vai fazer essa definição ali com o cliente. E na parte de nome empresarial, temos ali razão social, denominação social e a parte de nome fantasia é algo opcional. O nome empresarial ele segue ali uma lógica do registro empresarial, tá? Então, empresas que serão constituídas como empresário individual, obrigatoriamente deverão ter como nome empresarial a razão social. O que seria a razão social? Nada mais é do que você compor o nome empresarial com partes do nome do próprio sócio, do próprio empresário. Então, ali você pode abreviar algumas partes do sobrenome ali dos sócios e, com isso, você vai compor ali a razão social da empresa. E na denominação social, são palavras ali inventadas, que são conhecidas da nossa língua, tá? E essas palavras podem ter relação com o objeto da empresa. E ali você pode montar ali um nome para essa empresa utilizando a denominação social. Então, somente as sociedades empresárias limitadas que têm essas duas opções de utilizar tanto a razão social como a denominação social. Aqui, a gente preza por utilizar sempre a denominação social, porque quando você muda ali qualquer pessoa do quadro de sócios, onde esse sócio, parte do nome dele faz parte do nome empresarial, ali na razão social, então toda vez você será obrigado a fazer a mudança do nome empresarial. Quando você utiliza a denominação social, isso te dá uma flexibilidade. Sempre que você retirar qualquer um dos sócios, você não tem a obrigação de mexer no nome empresarial. Quanto ao nome fantasia, é uma parte muito opcional. Então, o nome fantasia vai ser o nome mais conhecido com que o empresário, o negócio do empresário vai ser conhecido. É um nome de fácil memorização. Então, ele pode tratar ali o nome fantasia e colocar ali que vai sair no seu CNPJ. Chegamos então na parte de endereço da empresa. Então, aqui a empresa ela pode ter tanto um endereço comercial como um endereço fiscal. Mais uma vez, com a Lei da Liberdade Econômica, veio a autorizar que várias atividades prestadoras de serviço, atividades de serviço, pudessem usar como o endereço a residência ali do empresário ou dos sócios, tá? Então, atividades de serviço, como uma pessoa trabalhar com o computador, fazendo arte, fazendo criação de vídeos, essas coisas você pode utilizar o endereço ali residencial ali do próprio empresário e colocar como um endereço fiscal, onde não existe ali uma atividade comercial que impacte ali a vizinhança. Não vai ter atendimento de pessoas, não vai ter circulação de mercadorias, não vai ter nada ali que impacte ali a rotina ali daquele local. Então, ela pode ser utilizada como endereço fiscal.
Já diferente, o endereço comercial é um endereço onde você precisa ter portas abertas ali para atendimento ao público, onde você vai ter estoque ali de mercadorias e você vai fazer ali o atendimento ao cliente. Então, existem essas diferenças. Então, com o seu cliente, você precisa que ele te fale, que ele entenda ali se ele vai exercer essas atividades no local ou se não. E ele pode, sim, ser um prestador de serviço, onde ele desempenha as atividades dele, a prestação de serviço no local onde está o cliente. Então, ele pode utilizar o endereço da residência dele como endereço fiscal. Alguns pontos que devem ser observados. Quando se utiliza um endereço fiscal e você tem, o cliente mora em um apartamento ou em um condomínio residencial fechado, existem ali algumas regras que algumas prefeituras pedem, que a parte do condomínio, ali, o síndico, ele deve dar uma autorização e entender que ali dentro daquele condomínio ou daquele apartamento vai existir um CNPJ e que esse CNPJ vai ser apenas para um endereço fiscal, sem incomodação dos condôminos ali, dos outros vizinhos. Então, a prefeitura ela vai requerer essa documentação complementar. Porte da empresa. Então, empresas como microempresa, tá? Empresa de pequeno porte e empresas sem enquadramento. Aqui é muito comum em que o empresário fale para você, eu quero abrir uma microempresa, ou eu quero abrir uma EPP. Na verdade, aqui a gente está tratando do porte da empresa, e o porte é relacionado ao faturamento anual que a empresa pode ter. Então, uma ME pode ser tanto como empresário individual, como sociedade empresária. A EPP, da mesma forma. Então, tudo isso está atrelado ali ao faturamento que essa empresa pode ter durante o ano. As empresas enquadradas como ME podem faturar até 360 mil ano, e já as EPPs, elas ultrapassam essa margem e podem faturar no mesmo período até 4,8 milhões, tá? Então, ali com o empresário, você vai fazer uma estimativa mensal do que ele pretende ter como faturamento e vai calcular ali os 12 meses. Na maioria dos casos, empresas que estão começando, a gente já enquadra elas, já escolhe a opção de enquadramento como ME. Tá? Já as empresas que não são enquadradas nem como ME, nem como EPP, são sem enquadramento, obrigatoriamente no processo de constituição, essas empresas precisam ter um visto de advogado no processo. Então, quando se fala um visto, não estamos falando assim necessariamente de que o próprio advogado vai vistar o seu contrato, mas na verdade estamos querendo falar que esse advogado deve participar do processo de assinatura ali do processo de constituição dessa empresa. Então, após montar ali todo o processo de constituição e quando chegar na fase de assinaturas, os sócios ou o empresário deve também fazer a assinatura desse processo com a sua assinatura. Logo mais à frente a gente vai falar de como vocês devem tratar esse ponto de assinatura com o cliente. Agora chegamos na fase onde você vai ter os dados do titular, dos sócios, tá? Então essas são as informações. Primeiramente, você deve solicitar ali um documento de identificação do sócio. Esse documento deve conter CPF, nome completo, filiação, data de nascimento. Quando chegar na parte de documento de identificação, pode ser utilizado RG, CNH ou uma identidade profissional. Aqui é muito comum que os nossos clientes eles apresentem a CNH. E na CNH, o número de identificação tem lá o RG, tá? E o órgão expedidor daquele documento. Geralmente, em alguns casos, quando não vem essa informação, a gente já identifica que o sócio ou titular da empresa está se identificando com
o número da CNH. Então, na CNH ali, a gente tem dois tipos de documento. Então, a gente tem o número da CNH e a gente também tem o número do RG. Então, cabe a você escolher quais desses documentos você vai utilizar. Vale lembrar que quando ele apresentar a CNH, você não vai saber, quando você escolhe ali o RG que está na CNH, você não vai saber a data de expedição do documento do RG dele. Então, é muito mais fácil que você pegue o número da CNH para colocar no seu processo de constituição. Outro ponto que você deve solicitar ao cliente, o estado civil dele. Geralmente, quando o sócio é casado, a gente precisa saber o regime de casamento e, em alguns sistemas integradores, o sistema pede o CPF e o nome do cônjuge. Então, é importante que você tenha essas informações. Agora, coloquei aqui como outros, local de nascimento, cidade UF, endereço completo. Geralmente, aqui nesse ponto de endereço completo, os sócios ali, o titular da empresa, tendem a passar ali uma conta de água, uma conta de luz. Geralmente, em boa parte dos casos, isso não é um documento assim muito confiável. Por quê? Os sistemas integradores, eles utilizam a base de endereço que existe nos Correios. Então, você deve sempre validar ali aquele endereço já com o cliente ali no site dos Correios. Pegar o CEP que o cliente te passou e fazer essa validação para ver se aquele CEP informado naquele comprovante, aquela conta de água e de luz, se corresponde ao endereço certinho que ele vai te apresentar ali naquele processo. Geralmente a gente tem que fazer algumas adaptações ali naquele processo de correção. Ali geralmente o endereço é em outro bairro, então é um CEP diferente do que está na conta de água, luz ou telefone. Então ali você já aproveita com o cliente e já faz esse ajuste. Também você vai precisar de um telefone e de um e-mail para colocar ali no cadastro de todos os sócios. Bom, agora temos aqui a definição do capital da empresa. Muitas pessoas perguntam, tem um valor mínimo que você deve colocar como capital? Não existe ali um valor mínimo que você deve utilizar como capital. O que existia antes de valor mínimo de capital seriam quando a gente tinha as extintas EIRELIs, que na EIRELI, sim, você tinha um limite mínimo de capital que era 100 vezes o valor do salário mínimo vigente. Mas quando se trata de empresário individual ou sociedade empresária limitada, a legislação não indica ali um valor mínimo de capital no seu processo. Então, como podemos definir ali o capital da empresa? Então, ali vocês podem fazer a avaliação com o cliente e definir ali o montante que o empresário ou os sócios vão gastar ali para compor, colocar o negócio em funcionamento. Então, vocês podem fazer essa definição de capital com isso. Quando existe uma sociedade empresária limitada e existem 2 ou mais sócios, você tem que verificar qual que será a divisão do capital entre esses sócios, se vai ser 50-50, geralmente é isso, né? Entre 2 sócios, 50% de cada um. Mas tem outros que com mais sócios, então eles vão definir ali uma participação para cada pessoa. Então você já deve listar essa informação ali no seu formulário. Também ali temos a qualificação. Também se tratando de sociedade empresária limitada, a gente precisa definir quem terá cargo de administração e quem será responsável pelo CNPJ. Nesse ponto, quando se trata de responsável do CNPJ, podemos colocar apenas uma pessoa. Geralmente é um sócio que exerce cargo de administração na empresa, então ele é sócio administrador, então ele pode ser o responsável pelo CNPJ. Então se eu tiver 2 sócios ali e os 2 foram administradores, então também você terá que escolher um deles apenas
para ser o responsável pelo CNPJ. Então, se você já está falando ali com o próprio cliente, geralmente ali você pode já definir que ele será o responsável perante a Receita Federal. Contatos da empresa. Então, ali para o CNPJ, você precisa ter um e-mail e um telefone. Então, você vai pedir ali, solicitar para o seu cliente, tá, um e-mail e um telefone para você colocar no CNPJ desse cliente. E deve informá-lo que este número e este e-mail ficará disponível publicamente. Então, qualquer pessoa que fizer a consulta daquele CNPJ terá acesso àquele e-mail e àquele telefone. Então, em alguns casos, tem cliente que fala, pode pôr aí meu celular, é o meu celular pessoal. Então, a gente já dá esse alerta e fala, olha, esse telefone ele vai ficar publicamente. Tem algum problema das pessoas terem acesso ao seu celular pessoal? Se não tiver, então eles podem ali colocar esse telefone disponível. E isso aí não vai ser, vejam que isso aí pode não ser um problema, porque é muito fácil depois você enviar uma nova solicitação ali, depois que a empresa está constituída, e vai lá e altera o telefone e o e-mail do CNPJ. Então, está disponível isso no DBE da Receita Federal para fazer essa mudança. Chegamos aqui na parte de assinaturas do processo. Então, você precisa já definir ali no começo do processo como que esses sócios ou esse empresário vai assinar o processo. Sabemos que temos a opção que é a mais recomendada de fácil utilização, é a assinatura dos atos perante as juntas comerciais via certificado digital. Então, ali você tem que explicar para o seu cliente que o certificado digital é um arquivo de assinatura que substitui aqueles reconhecimentos de firma e tem toda uma validade jurídica para assinar ali processos na junta comercial. Existe também a possibilidade de assinaturas com a conta Gov, então isso é um serviço de assinatura digital que já foi implementado aí pelo governo federal e que dá ali a possibilidade de o cliente fazer a assinatura de processos, tá, em ambientes em plataformas do governo. Mas para isso, o cliente ele precisa ter uma configuração ali de selos de autenticidade. O que são esses selos de autenticidade? São os níveis de segurança e de confiabilidade que a pessoa coloca na sua conta Gov, que dão certeza de que aquela conta tem um nível ali de segurança e que realmente aquela pessoa que está assinando via conta Gov realmente é o titular daquela conta. O mais comum de se fazer essa validação de selos de autenticidade é através de integração com bancos em que o cliente tem. Tá? Um banco do Brasil, um banco do Bradesco. Então, lá dentro do sistema da conta Gov, tem uma série de bancos que você pode fazer integração. Vai ter alguns clientes que não vão gostar de fazer essa integração via banco da sua conta Gov. Então, o que a gente recomenda é sempre que o cliente faça ali o certificado digital dele. Outro ponto e que a gente não recomenda são assinaturas de processo mediante procuração. Então, os sócios, eles fazem uma procuração específica, tem que ser procuração específica para a assinatura daquele ato por outra pessoa que irá representá-lo nessa assinatura. Então, essa procuração deve ser feita, tá? E quando feita, feita ali com reconhecimento de firma em cartório, e essa procuração vai instruir o processo. Então, ele será digitalizado e anexado ao processo de constituição dessa empresa. Ainda existe também a opção de assinatura física. Então, você vai preparar todo o processo ali de constituição e depois vai imprimir ali o contrato que foi gerado pelo sistema. Esse contrato pode ser levado para que os sócios ou titulares dessa empresa que está sendo aberta
possam assinar a próprio punho fisicamente. Depois que isso for assinado, digitaliza todos esses documentos para anexar também no processo da junta comercial. Nesse ponto de assinaturas físicas, não há necessidade de levar a reconhecimento de firma em cartório, porque o contador ou o advogado, agora a legislação dá esses poderes para ele certificar de que aquelas assinaturas conferem com o original, que realmente são os titulares ali daquela assinatura, são as pessoas que estão abrindo esse CNPJ. Então, essa empresa fica na responsabilidade desse contador ou desse advogado. Se porventura vier a ter uma fraude, vão saber que quem foi o contador que abriu a empresa, quem foi o advogado que certificou ali aquele processo. Então, ou um ou outro, a legislação já prevê que eles possam fazer essa certificação de assinaturas. E o processo é assinado com o uso do certificado deles, do contador ou do advogado ali naquele processo. Mas também essa parte de assinaturas de forma física, ela em algum momento, ela vai deixar de ser utilizada. Por quê? Com a possibilidade da conta Gov, que já faz esse procedimento e o cliente não precisa ter um certificado digital. Então, é bem provável que as juntas comecem já a não aceitar mais a parte de assinaturas físicas, tá? Com reconhecimento de autenticidade ali pelos contadores ou advogados. E você, me conta aí como é que você faz ali todos os seus processos. Você tem esse checklist com todas essas informações? Aqui nos alunos onde nós mentoramos, no nosso curso Dominando Juntas Comerciais, eles já sabem, já conhecem todo esse procedimento e já existe ali um formulário todo desenhado e toda vez nós atualizamos com informações ali que a junta comercial solicita no seu processo. Então, todos os nossos alunos já têm acesso a esse formulário. Então, conta aqui para mim, aqui embaixo, como que você resolve isso se você já tem um formulário bem desenhado. Outra coisa, não esquece de seguir as nossas redes sociais, o nosso Instagram, para receber mais dicas e conteúdos como esse. Então, a gente avisa lá no nosso Instagram todos os conteúdos novos e a gente vai criar assim mais vídeos como esse para ajudar vocês nessa nova jornada ali de abertura de empresas e trabalhar com juntas comerciais. E fiquem atentos também às nossas redes sociais, que logo, logo a gente vai abrir novas turmas para o nosso curso Dominando Juntas Comerciais. Obrigado a todos vocês que estiveram até aqui e até a próxima.